Muito bem, pessoal, nós estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar a respeito dos 3 segredos da prosperidade de Salomão. Mas antes de começarmos o vídeo, deixe aí seu like, se inscreva no canal você que não é inscrito, deixe nos comentários o que você achou do vídeo e compartilhe nossos vídeos, nos ajude a chegar aos 10.000 inscritos. E se Deus quiser, em nome de Jesus, ainda esse ano, tá certo, pessoal? Vamos ao vídeo. Os 3 segredos da prosperidade de Salomão. O primeiro segredo da prosperidade de Salomão foi a oração. A oração, ela tem poder, e como a Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração que agrada, a oração que tem direção, a oração que tem propósito, a oração que realmente mexe com Deus, a oração que é prioridade. Enfim, Salomão fez uma oração que era uma prioridade, tanto para ele quanto para milhares de pessoas. Quando a oração ela é para você e outras pessoas dependem do que vai acontecer na sua vida, e outras pessoas vão ser abençoadas pelo que vai acontecer na sua vida através da sua oração. Essa é uma oração que ela tem o quê? É uma oração que ela tem propósito, ela tem uma direção, ela tem um projeto. Não é uma oração só comum, uma oração por orar. É uma oração que vai de encontro a Deus e dizendo para Deus: Deus, essa oração é para isso, é para que todos sejam beneficiados através dessa oração. Então a primeira coisa que agradou a Deus em Salomão, o primeiro segredo dele foi como orar. E às vezes nós não sabemos como orar. Às vezes nós ficamos aquela oração repetitiva. Às vezes nós ficamos só falando a mesma coisa. Ou às vezes não sabemos nem como orar, nem como vamos orar. Mas Salomão, ele conseguiu achar ali a forma de agradar a Deus com a intenção da sua oração. Veja só que quando ele se apresenta a Deus, ele diz: ó Senhor, Deus do meu pai Davi, tu, o Senhor, me colocou sobre um cargo que eu não esperava, né? Agora, o que eu vou fazer? Senhor, assim como o Senhor me colocou, olha só como que ele explica para Deus. O Senhor me colocou sobre um povo, a direção de um povo numeroso. Um povo numeroso, teu povo. Então Salomão começa a explicar que era uma responsabilidade. Na oração, Salomão explica a Deus que era uma responsabilidade muito grande para ele administrar, uma responsabilidade muito grande para ele conduzir, que era o povo de Deus. Ele estava dizendo: Senhor, é o teu povo numeroso. Olha só, ele ainda fala assim: numeroso como o pó da terra. Engrandece a Deus na oração. Então a oração de Salomão foi uma oração sábia, uma oração que ele explicou para que ele queria. A oração era para quê e por quê e para quê era. Então ele pega e ora dessa forma: como tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, então agora, Senhor, né? Olha só, agora dá-me, olha só, a humildade, entre a humildade, dá-me, pois, sabedoria para que eu possa governar esse povo tão maravilhoso, esse povo tão grande. Ele enaltece o povo de Deus. Ele diz: esse povo tão numeroso como o pó da terra. Então Deus se agrada dessa oração de Salomão. Então é muito importante que as nossas orações elas sejam específicas, explicadas para Deus. E é muito importante saber que a oração não é só oração, mas é uma conversa, é um particular, é onde você explica por que você precisa que Deus lhe atenda. Então, o primeiro segredo de Salomão foi
a oração. O segundo segredo de Salomão. Vamos para o segundo segredo de Salomão, que agora vem o ponto que fica entre o começo e o meio e o fim, mas fica no meio. É o pedido. Após explicar tudo, ele vai então para pedir. Deus talvez estaria olhando para Salomão e esperando ele pedir. Mas como Deus conhece o coração, claro que Deus já esperava que ele ia pedir. Mas Salomão, né, poderia pedir ouro, riqueza, a morte dos inimigos, mas não. Então Salomão entra para o segundo segredo. É o pedido na hora da oração. O que você vai pedir? Então Salomão entra. Se ele pedisse o dinheiro, ele ia gastar, né? E depois ia ficar na mesma situação. Se ele pedisse vidas, ele ia viver e não ia ter solução. Então ele vai e pede a Deus sabedoria. Sabedoria, além de ele falar o pedido, ele explica para que ele quer essa sabedoria. Muito importante. Ele explicou na oração, ele conversou sobre o que era a oração, porquê da oração, e quando ele pede, ele também explica o pedido dele para que é. E ele diz para Deus: então dá-me agora sabedoria para que eu possa administrar o seu povo, para que eu possa sair, entrar, navegar, passear, conversar, administrar, orientar, ensinar o seu povo. Então, ele estava mostrando para Deus que o tempo todo ele estava pensando no povo de Deus. Ele não estava pedindo para ele em si, ele estava pedindo para que Deus desse a ele, para que ele abençoasse o povo de Deus. E muito Deus se agradou. Esse foi o segundo segredo da oração de Salomão. Segundo segredo. Terceiro segredo de Salomão. Então Salomão, no segundo segredo, é a sabedoria que ele pede. E o terceiro segredo de Salomão é um reinado de paz. Salomão foi um rei que governou em paz, fazendo alianças, juntando os reinos e adquirindo para si e para o reino de Israel riquezas. Então Salomão, ele pensa, na oração ele pede um segredo. Quando ele pede a sabedoria é o segundo segredo. E com a sabedoria ele administra o reino, e um reino de paz, não de guerra nem de destruição, mas um reino de prosperidade. Um reino de paz para que o que? Houvesse alianças e prosperidade no reino de Deus. Então, três segredos. Salomão pede através da oração. Segundo segredo, o pedido de Salomão, que é a sabedoria. O terceiro segredo, a sabedoria para reinar o povo, para governar o povo de Deus e levar a paz. A paz que traria a prosperidade. Então, essas três coisas, por isso que Deus diz na sua palavra, vive em paz com todos. Né? Aquele que semeia paz, colhe o que? Bênção, misericórdia e alegria. Mas que semeia tempestade, colhe guerra, colhe tempestade, que semeia vento, colhe tempestade, seja assim. Então, Salomão soube orar, ele soube pedir, e através dos seus pedidos, ele soube usar aquilo que Deus deu a ele. Então, assim é conosco também, assim é com você. Talvez você está em dúvida, como orar? O que pedir? Ora, como orar, você deve explicar para Deus como Salomão fez. O que pedir, você tem que pensar o que é prioridade. Porque nem sempre o dinheiro é a prioridade. Mas a forma de você ganhar ele para que ele pendure. Né? E a forma de você administrar ele para que ele te prospere e prospere a sua família e quem precisar. Então, essa era a preocupação de Salomão. Ele se preocupava em como orar diante de Deus, como explicar e o que pedir diante de Deus. E em todo tempo ele mostrava a Deus que estava preocupado com a responsabilidade que ele tinha recebido e com o povo que ele ia administrar, e ele queria ter sucesso.
Então essa é a receita. Os 3 segredos de Salomão são esses. Os 3, poderia falar muitos outros, mas eu quero falar só 3. 3 segredos. Um é a oração, outro segredo é o pedido e o outro segredo é administrar o que recebeu. Então Salomão fez as coisas certas. Ele procurou fazer tudo de acordo para agradar o seu Senhor e administrar o seu povo. Nada melhor do que isso. Então, se a gente fazer, observar, leia a Bíblia, leia ali a Bíblia, aquela parte lá em Crônicas, quando fala sobre a oração de Salomão, que você vai ver que Salomão explicava a Deus certinho, por isso teve sucesso. Então, nossas orações não podem ser aquela oração, Senhor, meu Deus, minha pessoa, meu pai, não. Nossa oração deve ser aquela oração explicando, conversando, mostrando a Deus dentro do nosso coração o que realmente nós queremos. E depois disso, então, nós pedimos o que queremos. E depois vamos usar o que pedimos, o que recebemos de Deus, usar para benefício nosso, da família e para quem precisar. Essa é a grande vitória de Salomão e os 3 segredos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Compartilhe nossos vídeos e Deus estará te abençoando poderosamente.